Quando eu chego na Globo, eu estava fazendo trabalho de muitas pessoas, muitas funções, e eu vivi o burnout ao vivo. Eu estava ao vivo, naquela ocasião... Quantos anos, Isa? Eu estava com 30, foi em 2018, 37. Então nós estamos falando de 20 anos. Não. Desde que, sim, mas desde que você começou lá como bailarina aos 16, você foi ter o burnout com depois. 37. 20 anos de exaustão. 20 anos. Eu estou tentando pensar numa linha do tempo, o que foi acontecendo. Eu não tinha pensado, mas a exaustão começou especialmente quando eu entrei no Hard News. Quando eu entrei no Hard News, a exigência e a impossibilidade de errar. Porque se você olhar para a origem do burnout, inclusive com a Cristina Maslach, né, falando, quem são as pessoas que podem ter o diagnóstico da síndrome de burnout? Qualquer pessoa, mas existe um grupo muito específico, que são pessoas que vivem sob muita pressão e não podem errar. Profissionais da área da saúde, educação, informação e segurança. Se um médico errar, ele coloca em risco a vida de alguém. Se um jornalista errar, ele coloca em risco uma comunidade. Se um policial errar, então são pessoas que não podem errar e vivem sob muita pressão. Então, quando eu entro no Hard News, eu entendo que, entendi, eu era a pessoa perfeita para estar naquele ambiente. Porque até então, eu só usava o meu tempo para trabalhar. E aí você acaba caindo numa coisa que eu chamo aqui no meu livro de armadilha da competência. Quando você é muito boa numa coisa, eu vou te dizer, Andréia, parabéns, você fez excelente esse trabalho, então agora eu vou te dar mais um trabalho. É mesmo. Aí você que está buscando reconhecimento, o que você vai dizer, sim ou não? Você não tem condições de dizer mais um sim, mas você vai lá e vai dizer sim, beleza. Então foi nesta fase, quando eu entrei no Band News, que eu entendi, falei assim, nossa, eu estou no lugar certo, essa é a minha profissão. Nasci para fazer isso aqui. Quando eu chego na TV Globo, então, especialista em comunicação, já cheguei na maior emissora de comunicação, mas quando eu vivi o burnout, eu entendi que eu não sabia me comunicar comigo. Eu estava negligenciando muitos sinais. Né? E são esses sinais que hoje eu levo, com toda a experiência que eu tive de comunicação, para alertar as pessoas que você não precisa adoecer para se cuidar. E que é muito ruim quando você, primeiro, bate meta batendo nas pessoas, ou você alcança o que você quer e se perde pelo caminho. Porque eu cheguei lá, sabe? A minha mãe dizia, filha, você chegou lá. Sim, eu estava no auge da minha carreira. Mas a que custo? Eu estava falando da previsão do tempo. Eu fazia um jornal que começava às 4 da manhã, depois estava no da Globo News, depois que eu fui para o Bom Dia Brasil. Então, esse do meio. Tá, apresentando a previsão do tempo. Estava falando das capitais, e quando eu chego na capital do meu estado, eu tenho um apagão. Eu tenho uns 3, 4 segundos que eu esqueço o nome da capital do meu estado. Então não é que eu esqueci o nome da capital de um estado que eu pouco ia. Eu esqueci a palavra Curitiba. Mas isso é um detalhe muito pequeno se eu não te contar o resto. O que eu senti quando eu esqueci um nome muito familiar? A visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram, as extremidades ficaram frias. E teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Porque se eu tivesse desmaiado, eu teria sido socorrida. Se eu tivesse sangrado, eu teria sido socorrida. Mas eu não desmaiei, não sangrei, eu continuei. Sabe, quando você volta assim, a alma voltou pro corpo, eu finalizei. E ao invés de eu ir para o hospital ou ir para o ambulatório, eu fui para o banheiro, chorei, né, que eu estava me sentindo muito mal. Retoco a maquiagem, faço mais um jornal, porque eu não ia deixar ninguém na mão. Aí quando acaba o expediente, eu vou ao médico. Aí eu já estava sob risco de convulsão. E aí quando eu chego lá, ele me disse, você está vivendo a síndrome de burnout. Aí eu falei, impossível, doutor, eu amo o que eu faço. Impossível alguém adoecer por fazer demais aquilo que ama. Aí ele falou, por isso mesmo, as pessoas que amam o que fazem, idealistas então, têm muito mais chance de se deixar para depois. Depois eu me cuido, depois eu faço, depois eu descanso. Então isso foi em 2018. Então vamos traduzir aqui um pouquinho. Síndrome de burnout é uma síndrome, uma questão de saúde mental voltada especificamente para trabalho. É uma doença com causalidade do trabalho, tendo o trabalho como causa. E isso pode atingir qualquer pessoa de qualquer trabalho. Claro que algumas funções
deixa a pessoa com maior vulnerabilidade, como a Isa disse. Então presta atenção, nós estamos falando de uma doença, de uma psicopatologia, de um desgaste voltado para o trabalho. Eu costumo dizer o seguinte, Isa, eu trabalhei no mercado corporativo muito tempo, fui diretora de banco, fui diretora de instituição de ensino. Eu falo que a síndrome de burnout não é o corpo que cansou, porque você continua indo. É a alma que já não vai mais. Sim. Eu também tive um burnout quando eu era diretora acadêmica de uma universidade. Eu chegava no estacionamento, eu tinha que tomar 3 gotas de Rivotril para eu conseguir subir. Eu tinha síndrome do pânico. Então, burnout está ligado a trabalho. Então, você que nos ouve, talvez você está lá na função mais simples do mundo, você sente uma angústia tremenda relacionada ao seu trabalho, você gosta do que você faz, mas você sente angústia em relação a esse trabalho. A Isa falou assim, existem alguns sinais muito claros que estão ligados ao burnout. Fala pro nosso povo aí, sinais muito claros, bem práticos, pro CEO do grande banco ou pro vaqueiro que tá lá na fazenda nos ouvir. Adoro, só lembrando pro vaqueiro que eu sou da roça, tá? Minha família ainda mora no sítio. Quais foram os sinais que eu senti? E por que eu preciso dizer que eu senti? Porque o diagnóstico da síndrome de burnout é clínico. Então, por mais que você se reconheça em todas as coisas que eu disser, você precisa de um profissional para traçar um diagnóstico para você. Isso é muito importante, porque senão a turma fala, isso aí que você teve, eu tive. Posso só explicar um negócio antes de chegar no burnout, o que acontece? Porque dependendo da família que você nasce, do contexto que você tá, você vai normalizando todas as coisas, aí você tá achando que é resiliência, né? Você falou, tomava 3 gotas de Rivotril para entrar. Você tá achando que você tá sendo resiliente, na verdade você tá apelando. Eu estava apelando para dar conta de 3 funções ao mesmo tempo. De 3 jornais ao mesmo tempo. Você consegue entrevistar 3 pessoas ao mesmo tempo? Pronto. Então eu estava ao vivo em um jornal, no intervalo falando com outra cidade, preenchendo informações administrativas em outro computador. Então eram 3 situações no meu cérebro. E ao vivo. Então isso por muitos anos. Então, a síndrome de burnout não acontece de um dia para o outro. Não é cansaço e não é esgotamento. Tem uma linha do tempo muito simples de explicar, que é o seguinte. Tá cansada, André? Eu não. Não tá cansada? Zerado. Que isso, gente? Que mulher é essa? Eu tô cansada. Né? Tem o Antônio com 10 meses, a Angelina com 5 anos, eu vim de São Paulo para cá. Eu tô cansada, mas eu tô feliz. Ótimo. Então, cansaço faz parte da vida adulta. Essa turma fala assim, não sei o que, isso cansa. Bem-vindo. Você vai se cansar, faz parte da sua vida. O problema é quando você está cansado e infeliz. E quando você precisa descansar, você abre mão do descanso e começa a se anestesiar. É vinho todo dia, comida todo dia, compra todo dia, jogo online todo dia. Então você está se anestesiando. Outro dia E eu falo assim, cansaço bom é aquele que você chega no final do dia e deita, dorme no outro dia e fala, graças a Deus, descansei. Sim. Por isso que uma inchada, um trem é bom, quando você cansa, você fica morta. Sim, um trabalho manual, sem dúvida. Veio aqui, fez um monte de podcast, gravou um tanto de coisa, correu, pegou avião. Sim. Claro que a gente cansa, a gente tem limite. Mas esse cansaço que você chega no final do dia, ou no hotel, ou na sua casa, e deita e descansa, esse é o melhor que tem. O problema é quando a alma cansa. Pronto. Porque aí a alma cansa. Descansar. Vamos lá. Por que a alma cansa? Porque, minha querida, ao invés de descansar, você está se anestesiando. Outro dia uma gestora me falou assim, então agora eu não posso mais comprar a bolsa que eu quero. Falei, lógico que pode. Se presentear é uma coisa, se anestesiar é outra. E eu sei o que eu estou falando. Nós vamos nos anestesiando porque eu mereço, porque eu posso, não só hoje, depois eu descanso. Então esse depois eu descanso, eu fiz isso. Então vamos lá. Você que chegou até nós. Eu acredito muito que quando o ouvido está pronto a mensagem chega. Então vai doer? Pode ser que sim, mas é melhor que doa agora, porque o burnout é um freio, não é o fim. Mas se você pode evitar um adoecimento que te tira do jogo, um jogo que de repente você escolheu estar, por que não? Então, tô cansada, não descanso, aí você vai entrar na fase chamada esgotamento. Isso não é burnout, porque você ainda está funcionando. No meu livro eu conto 24 sintomas, 5 especialistas que eu estava tratando. Com remédio, com receita, e até que um me deu uma anfetamina para dar conta do estilo de vida. Então, ao invés dele dizer, isso aí que você está vivendo é insustentável, não, ele falou assim, toma esse remedinho aqui, ó, que você vai ver. Espetáculo. Foi igual colocar pneu novo num carro sem motor.
Isso é burnout? Não. Qual é a gota que transborda o copo? Faz 8 anos que, além de eu ter vivido isso, eu pesquiso o assunto, já entrevistei mais de 10 mil pessoas. E a hora que eu falo sobre isso, e aí eu vou te perguntar, como eu pergunto para médicos, qual foi a situação, a gota que transbordou o copo? Ela está relacionada a alguma situação com características de assédio. E pode ser que não chegue a informação, porque a gente nega muito, recusa muito. A gota que transborda o copo. Então, assim, imagina que você está cansado, você está aqui, você está enchendo o copo. Então, você está cansado, aí você não descansa, aí você entra numa fase de esgotamento. Você ainda está funcionando, mas você já está doente. Quando acontece a última gota, que é uma situação de assédio, o copo transborda. E aí você perde funcionalidade. Você trabalha ao vivo. Bom, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Assédio institucional. Se você não quiser fazer, a gente recebe 4 mil currículos aqui, ó. Tem 4 mil pessoas querendo a sua vaga. Isso é um assédio institucional. Né? Eu peço pra minha funcionária ir no sábado, aí ela fala que não pode. Eu falo, então vou repensar e ver uma outra funcionária que pode trabalhar os sábados também. Porque você tá muito corpo mole. Assédio? Totalmente. Totalmente. Assédio é igual a violência. Só que a violência pra mim é diferente do que a violência pra você. Vai depender do seu repertório. Então, quanto mais informação a gente trouxer para ampliar o repertório, mais consciência você vai dar, e beleza. Então, tem que ficar claro que cansaço não é o problema. Agora, você se negligenciar e se deixar para depois, aí você vai ficar tão vulnerável, esta gota transborda o copo. Você perde funcionalidade. Então, tem um desembargador aqui de Minas, Sebastião Oliveira. Sebastião Oliveira, desembargador do trabalho, uma pessoa extraordinária. Ele diz: síndrome de burnout é dano existencial. É quando você vive uma situação que rompe com o seu projeto de vida. Ou seja, você perde funcionalidade. Na época eu fiquei sem dirigir e eu não conseguia compreender texto. Se você me desse aqui um texto da Bela, lê aqui. O que você entendeu dessa página? Tempo é dinheiro. Eu levei pro Dr. Fernando Gomes, neurologista, uma folha que eu tava tentando entender. Falei, doutor, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo finalizar a frase, eu não consigo entender. E ele se emocionou, como eu também estava. Ele falou, calma, as sequelas do burnout podem ser momentâneas ou não. Vamos ver. Eu tive uma amiga que teve burnout que ela perdeu a capacidade de ler. Pronto. Ela não conseguia ler, ela abria um livro. Pronto. E então não conseguia ler. Então quando eu ouço... Perdeu a capacidade quase que... Pronto, cognitiva. É. Sim. Então quando eu ouço alguém falando que burnout não existe ou que isso não é um fenômeno ocupacional, precisa de mais disponibilidade para ouvir então quem já viveu. Né? E aí entra a questão de mulher ou homem. Então, quando eu pergunto para médicos que tiveram o burnout, outro dia eu entrevistei o Dr. Davi Wipp, que com 69 anos falou: eu achei que o burnout fosse me matar. Opa, então aquilo que eu tive é corpo mole, que o doutor teve, beleza, a gente aceita. Então também tem isso. Eu fui assinar o meu contrato de extrato, enfim, negócio lá para sair da faculdade. Perdi o nome, esqueci. Para aviso. Eu não consegui ir no escritório para assinar o aviso. Eu tive que passar uma procuração para minha irmã e assinar para mim. Pronto. Eu não consegui sair do carro para assinar. O que você sentiu antes disso? Os sinais? É interessante o que você falou, porque você trouxe um dado que eu nunca tinha pensado. E eu vou até pesquisar se isso é um padrão. Vamos lá. Do assédio. Realmente eu já vinha de uma exaustão, assim, de um cansaço, e aí depois eu quero que você volte nos pontos. Sim. Que eu quero muito que as pessoas entendam com clareza sinais. Perfeito. Eu vinha de um cansaço, eu sempre trabalhei demais, a vida inteira alucinadamente, porque eu sabia onde eu queria chegar, e isso pra mim era uma meta. Burnout é síndrome de quem trabalha demais. Só Burnout quem ama o que faz é que vai adoecer pelo trabalho. Síndrome de gente que abraça, que carrega 10 pessoas nas costas. Então eu trabalhava alucinadamente. A faculdade abria às 8, quando chegava o primeiro aluno eu já estava, a faculdade fechava às 10. No terceiro turno eu só ia embora depois que tinha fechado. Mas eu tinha um prazer imenso naquilo, isso foi importante, isso que você falou. Porque a gente às vezes acha que burnout tem a ver com desprazer em relação ao trabalho. Não, pelo contrário. Burnout é síndrome de quem ama o que faz. Pelo contrário. Então, te respondendo, eu fui ficando muito cansada, era óbvio, semestre após semestre, cuidando da faculdade, dando aula inaugural no Brasil inteiro, em outras unidades. E eu fui ficando muito exausta. Mas
exatamente a gota Que foi um transbordou. assédio. Pronto. Foi um assédio. Porque aí eu tive um assédio moral, porque começou a acontecer situações relacionadas a professores. E aquilo me angustiou muito. E aí veio um diretor de fora. Eu era diretora acadêmica e ele diretor administrativo. E ele veio para ser meu par. Só que ele era uma pessoa muito complexa, para não dizer outra coisa. E aí acontecia o assédio, porque aí ele trazia muito essa perspectiva. É a forma com que você conduz, talvez você não dê o próximo passo na carreira, você passa muita mão na cabeça dos professores, a gente está aqui para trazer resultado a qualquer preço, a qualquer custo. Pronto, esse é a o forma perigo. com que você conduz, talvez você não cresça na carreira. E aquilo foi me angustiando num nível, porque aí você começa a se sentir, quando você falou assim, apagou o nome da cidade de Curitiba, e eu gostaria de falar o que eu senti. Eu quase respondi. Porque eu acho que a sensação é assim, gente, eu tô burra. É uma frustração de, cadê? Eu não posso falhar agora. Era a sensação que eu sentia. Eu pensava, como, gente? Eu não posso falhar, eu tô aqui para isso, eu tenho uma carreira, eu sou estudiosa, eu não posso frustrar as pessoas, eu não posso me afastar, eu não posso pegar atestado, isso não combina com tudo que eu tô fazendo, com tudo que eu quero mostrar. Eu comecei a me sentir mal comigo mesma. Então o assédio, ele me colocou nesse lugar. Não é a instituição que tá me adoecendo, sou eu que sou fraca demais e não tô aguentando a pancada aqui. Pronto. Então eu achei importante esse ponto que você trouxe, que eu acho que esse ponto é nevrálgico. Agora vamos lá. Vamos pegar de novo aqui o copo, tá? Se eu tô cansada, eu descanso. Então não tem problema nenhum você tá cansado, gente. É o que eu quero dizer. Tá cansado, descanse e pronto. Só que quando você se deixa pra depois, e quando a gente quer abraçar o mundo, a gente fica sem o próprio abraço. Quando você quer abraçar o mundo, você fica sem o próprio abraço. E aí você vai se deixando pra depois. Porque o seu idealismo, a sua vontade de chegar onde você já mirou é tão grande que você fala, não, depois eu descanso, não, depois eu me cuido, não, nas férias eu durmo. Que foi o que aconteceu comigo. Então foram alguns anos, e eu tenho muita clareza que isso aconteceu por 4 anos. 4 anos antes de eu ter tido o apagão, que eu comecei a ter os principais sintomas. Então acho que agora vai ser importante você entender que estes sintomas, olha, eles vão aqui, ó, o copo vai enchendo. Esta situação de assédio é a primeira? Não, mas no corpo doente que você tá, é onde você vai arriar. Então assim, é onde você vai arriar. Não é que você arriou porque você trabalhou um fim de semana puxado, não é que você arriou para fazer a colheita do feijão com a mão. Não. Você está arriando por você estar há meses se deixando para depois. Nesse período em que eu trabalhava em 3 jornais, eu podia ter feito menos. Claro que eu podia ter feito menos. Mas você imagina que quando você chega onde você deseja, quando você está fazendo o que você acredita que aquele é o melhor que você pode fazer, você nunca vai fazer menos, você vai fazer mais. Então eu me lembro que quando eu já fazia o Hora 1 e fazia o Bom Dia Brasil, quando surgiu o projeto da Globo News, e eles viram o quanto eu fazia o trem com amor e trocava e falava e tentava ajudar o maior número de setores da economia, porque a previsão do tempo, tem muitas pessoas que acham que é uma bobagem, mas tem muita gente que toma decisões comerciais, inclusive, né, e minha família é de agricultores, com isso que eu estou dizendo, a primeira vez que eu ouvi a palavra falência foi quando a minha família colheu o feijão e depois de uma semana chovendo, o feijão apodreceu. Aquilo foi falta da previsão do tempo. Percebe? Então eu fazia a previsão do tempo com uma responsabilidade que era como se eu estivesse falando com meu avô todos os dias. Então quando chegou a Globo News para eu fazer e me disseram, Isabela, você tem todo o tempo que você quiser. Eu fazia 12 minutos ao vivo. O que é isso? 12 minutos em um contexto em que você geralmente só tem 1 minuto ou 2 minutos, é ouro. Aí você vai fazer, você vai falar, você vai buscar. Então eu me esforcei muito para preencher aquele tempo que me deram. Para quem está, né, nos ouvindo, se você gosta do que você faz e se você de repente está buscando reconhecimento de pai e mãe no trabalho, aí o bicho vai pegar. Boa. Depois de 2 anos, a minha terapeuta, Cíntia Bedin, ela falou, Isabela, quando a gente busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, você vai adoecer.
Só que ela não falou isso pra mim logo depois do que aconteceu. Ela falou isso depois que eu tinha condições de assimilar o que ela estava falando. Mas a minha história, Andréia, ela não foi conhecida por eu ter adoecido. A minha história ela foi conhecida porque aí, lembra que eu fui no médico sobre risco de convulsão, ele me deu o diagnóstico, eu saí de licença médica e no mesmo dia que eu voltei eu fui demitida. Então, eu que estava em 3 jornais por dia, sumi do mapa. Aí as pessoas começaram a perguntar, mas cadê a Isabela? Não tá de férias, não sei o quê. E eu não sabia que falar da síndrome de burnout era um assunto tão espinhoso. Eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia que eu também estava representando um adoecimento social. Eu também não fazia ideia que a minha demissão não era pessoal. Hoje eu sei que não foi nada pessoal. Porque nenhuma empresa quer lidar com o adoecimento do funcionário dentro do trabalho. Mas, se eu já tenho informações que isso pode acontecer, não é melhor então eu prevenir que isso aconteça?